crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Cris veio aqui para falar para vocês um pouquinho sobre reencarnação. E a nossa aula, ela vai ser bem diferente, porque a tia Cris não vai estar sozinha, ela vai estar com a tia Carla. E a tia Carla tem uma coisa muito legal para contar para vocês. Antes da gente começar a nossa aulinha, eu queria pedir para todo mundo pegar o copinho de água e deixar do ladinho e a gente começar fazendo uma prece. Vamos fazer uma prece? Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, pedir a Deus que nos ilumine, que nos inspire, nos intua, para que possamos, Senhor, desenvolver essa aulinha, que possamos ter o aprendizado necessário, que as nossas criancinhas, aonde elas estiverem, sintam o teu amor, a tua presença. Não só as crianças, mas os papais, as mamães, toda a família. Senhor, abençoa nossas evangelizadoras e que nada, Senhor, atrapalhe este momento especial e esse domingo maravilhoso que se inicia. Que possamos ter uma semana na Tua presença, na Tua luz e na Tua graça. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. E aí? Alguém lembra de uma aulinha que teve umas 2 semanas atrás, da tia Helenice? Onde a tia Helenice também falou sobre a reencarnação? E aí? O que será que é esse negócio de reencarnação? Será que a gente reencarna só uma vez? Quantas vezes será que a gente reencarna? O que vocês acham? Existe um mundo espiritual? Será que tem departamentos lá, ministérios? Alguém que cuida de como vai ser nosso corpo? Quem vai ser a nossa família? Quanto tempo nós vamos ficar na Terra? O que vocês acham? Por que a gente não lembra do nosso passado? Será que tem alguma coisa, né? Por que a gente tem que reparar as nossas faltas cometidas? Por que tudo isso tem que acontecer com a gente? Será que tem um propósito? Será que Deus quer alguma coisa de nós? O que será que vocês acham? Vocês lembram o que a tia Helenice falou, né? Então, será que a gente vem? Por que a gente nasce várias vezes? Não é pra gente mudar a nossa moral? Será que não é pra gente se tornar pessoas melhores? Até a gente passar a ser um ser de luz? Será que então, quantas reencarnações a gente pode ter? Eu acho que a gente pode ter mais de uma. Quantas forem necessárias. E aí? Será que cada vez a gente pode nascer de um jeito? A gente pode nascer rico, pobre, de uma raça, pode morar num país, pode morar em outro, né? E por que a gente vai reencarnar? Não é pra gente corrigir os nossos erros, aprendermos a ser bons, amorosos, amigos. Não tem um porquê disso? E nós temos alguns laços que nos prendem a reencarnar em uma determinada família para conviver com certas pessoas. O que vocês acham? Será que nós temos dificuldades para aprendermos a amar e perdoar? Será que é por isso que nós reencarnamos de novo? Existe uma lei que rege as encarnações, que é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Se tomamos sol, nós podemos ter uma insolação. Se for invejoso ou fofoqueiro, nós podemos perder os amigos. Se mentir, eles não vão mais confiar em nós, não é? Se a gente brigou com alguém e não perdoou, talvez eu tenha que reencarnar para aprender a conviver com aquela pessoa.
Então, quando a gente desencarna, a gente fica um tempo lá no plano espiritual, esperando um momento para reencarnar. E aí a gente estuda, passa por uma série de aprendizado para depois a gente retornar. E vocês acham? Eu acho que essa tal dessa reencarnação é um presente de Deus, porque Deus nos dá a oportunidade de voltarmos ao plano material, né, a esse mundo e aprender de novo e tornar as pessoas melhores. Só que aí tem um negocinho chamado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele pode fazer com que a gente escolha os caminhos errados. E aí nós vamos voltar e começar de novo. Então, a tia Carla, ela vai contar uma historinha para vocês agora, explicando como que é esse processo. Vamos ouvir a historinha? Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Carla e para exemplificar um pouquinho do que a tia Cris explicou pra gente sobre reencarnação, eu vou trazer uma historinha para vocês, tá? Antes da gente começar a historinha, eu vou apresentar alguns personagens que a gente vai ter ao longo da história. O primeiro vai ser a vovó Cecília e o segundo vai ser a personagem Alice, que ela é netinha da vovó Cecília, tá? Então, esses nomes vão ser bem comuns pra gente ao longo da história. Então, vamos começar falando da vovó Cecília. A vovó Cecília é uma vovó muito especial, é uma vovó muito caridosa, né? Ela adora ajudar as pessoas, seja com bens materiais ou seja também com palavras de conforto, trazendo palavras do nosso Mestre Jesus. Além disso, né, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Ela frequenta o centro, ela faz o culto no lar, é uma pessoa abençoada. E ela teve a oportunidade de ter um grande presente de Deus, que foi a sua netinha Alice. É como se elas tivessem ligações de outras vidas. Era uma conexão, assim, sabe? Aquele amor, aquela coisa, né? Fora de explicação. Com o passar do tempo, né? A Alice foi crescendo, se tornando uma menina, depois, né, uma mulher. Mas o que aconteceu? A vovó Cecília precisou retornar para o plano espiritual. O que seria isso? Ela desencarnou. O que significa desencarnar, né? Desencarnar significa que o nosso espírito, que teve a oportunidade de reencarnar, de vir nessa vida, né? Ele vai se desprender do nosso corpo material, do nosso corpo físico aqui, através do cordão de prata, ele vai se soltar, o nosso corpo vai ficar aqui na Terra, mas o espírito vai retornar para o plano espiritual. Quando a gente vem para este plano, a gente vem sempre com o propósito de evoluir espiritualmente, de adquirir sabedoria com as nossas vivências e poder sempre evoluir. Vamos pensar quando a gente entra na escola, né? Cada ano que passa, que a gente muda de série, a gente começa ali no maternal, no jardim, né? No pré, aí depois vem o ensino fundamental, o ensino médio. A gente não vai, né? Dando um degrauzinho em relação ao nosso crescimento, né? Tanto da sabedoria, ao nosso crescimento do aprendizado, igual na escolinha aqui da evangelização. A gente não começa no berçário, depois vai crescendo, né, passando pela fase da evangelização infantil, depois vamos para a mocidade, depois viramos trabalhadores do centro. Assim também é o espírito. Quando ele tem oportunidade de, né, vir para este plano, como a vovó Cecília estava aqui, vai chegar um momento que ela precisa retornar para ela fazer, digamos que, um balanço, né? Colocar o que ela fez de bom e o que ela precisa corrigir. Então, quando, né, ela vai para lá, ela tem a oportunidade de aprender também, né? Nossa, né? Eu poderia ter feito isso dessa forma. Né? Então, ela fica em constante aprendizado lá. Lá a gente tem escola, a gente tem biblioteca, eles podem fazer trabalho de ajudar outros irmãozinhos que também desencarnaram, né?
E voltando, né, algum tempo se passou na nossa história, algum tempinho, e a Alice cresceu. A Alice conheceu o Joaquim, eles ficaram bastante apaixonados, né? E nisso, né, a Alice ficou grávida. Mas o que será que aconteceu lá no plano espiritual quando a Alice ficou grávida? Na verdade, o que aconteceu? Um espírito de luz conversou com a vovó Cecília e perguntou: vovó Cecília, tá na hora de você voltar para a Terra, tá na hora de você dar mais um passo na sua evolução moral e na sua evolução, né, em questão de sabedoria, de aprendizado, de corrigir os erros da sua última reencarnação. Você topa, vovó Cecília? Vovó Cecília topa. E aí, tiveram uma surpresa, vovó Cecília, você vai retornar como filha da sua neta Alice. Você vai ter oportunidade de estar ligada novamente por laços afetivos. O que são laços afetivos? São laços de amor. As afinidades que a gente tem. Então, por exemplo, não é à toa que eu nasci na minha família, né? Que eu tenho uma ligação com os meus pais, né? E muitas vezes a gente também vem em missão de resgate. Talvez esse convívio não é fácil, a gente vai aprendendo. Às vezes, na vida passada, né? A gente ofendeu essa pessoa, ou ela nos ofendeu. Então, quando a gente tem a oportunidade de vir, é justamente para a gente poder exercitar o perdão mútuo, né? Amar ao próximo como uns aos outros, que é o ensinamento de que Jesus nos passou. Então, enquanto isso, lá no plano espiritual, a vovó Cecília, que tinha a sua última forma, que era de vovó, né? Ela vai virar uma sementinha bem pequenininha, que vai ser colocada lá na barriguinha da Alice. Então, quando ela veio, né, ela saiu lá do plano espiritual, atravessou a barreira que divide o plano espiritual do nosso plano terreno, e ela veio, né, lá como um espírito, né, ela foi colocada lá na barriguinha da Alice. E nisso, a Alice gerou essa criança com muito amor. E eu não sei, né, o que acontecia, mas a Alice se sentia tão feliz com essa gestação, e ela pensava tanto na sua avó, que ela amava tanto, que ela decidiu colocar o nome da criança de Cecília. Novamente, alguns anos se passaram e, né, a Cecília agora, né, vestiu uma nova roupinha. A vovó Cecília, ela tá numa roupinha de bebê, né, que foi evoluindo e virou uma criança. Aqui a gente tem a Alice, né? E aqui a gente tem a vovó Cecília com sua nova vestimenta. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade que a gente tem do espírito voltar para a Terra através de um novo corpo. No caso, a vovó Cecília veio agora, né, com o corpinho da Cecília, filha da Alice. E ela tem uma oportunidade de dar mais um passo na sua escala de evolução, rumo, né, o que a gente chama de perfeição do espírito, que é quando ele vai atingindo uma maior maturidade, né, na questão moral, na sabedoria do conhecimento adquirido, né, de poder resgatar os seus erros de vida passada, e ele vai se aproximando, caminhando, né, rumo a chegar ao mais próximo, né, da semelhança do nosso Mestre Jesus. Então, quando ele veio, que ele aceitou vir, ele sabia que poderia ter algumas limitações, como, por exemplo, muitas crianças, né, quando vêm, elas têm uma certa limitação física, até mesmo intelectual. Então, isso já faz parte, já foi escrito lá em cima, no livro da vida, o que ela iria, né, resgatar, o que ela iria aprender quando ela teve a oportunidade de voltar para essa vida. E assim foi essa história, né? A gente teve o passo da desencarnação, que é quando o nosso espírito se desliga da nossa roupinha aqui, né? Da nossa carne, da nossa matéria, do nosso corpinho. Ele volta para o plano espiritual. Normalmente, ele assume a última forma física que ele esteve aqui, né? No plano terreno. Ele aprende, estuda, ele tem oportunidade, né, de saber os resgates que ele vai ter, e ele tem oportunidade de voltar, né, para poder corrigir esses erros passados.
Então, pessoal, a gente vai encerrar essa historinha, né? Porque a gente já aprendeu um pouquinho com o que a tia Cris falou e agora eu concluí, né, com essa história. E a gente também vai ter mais algumas aulinhas com outras tias complementando esse assunto que é muito importante, que é a reencarnação, que é a possibilidade que a gente tem de voltar para esse plano e poder sempre estar aprendendo, sempre estar evoluindo, né? Pra gente ser espíritos melhores e quando a gente tá encarnado, a gente ser pessoas melhores. Caminhar conforme os ensinamentos do Mestre Jesus, tá? Um grande beijo pra vocês, um grande abraço. A tia tá morrendo de saudade, tá? Em breve, se Deus quiser, a gente estará junto novamente. E aí, crianças? Vocês gostaram da historinha da tia Carla? Eu aprendi muito com a tia Carla. Nossa, eu aprendi sobre a reencarnação, sobre o plano espiritual. Nossa, eu gostei muito da historinha da vovozinha Cecília e da Alice. Ela me ensinou muito. E eu espero que, assim como a tia Carla me ensinou, ela tenha ensinado vocês também. E a gente tenha aprendido as coisas importantes que ela quis nos passar. Então, nós vamos encerrando a nossa aulinha de hoje. Eu vou pedir vocês para fechar os olhinhos para a gente rezar a nossa oraçãozinha do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me protege e me ilumine. Amém.